Amém. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Éfeso. Efésios, eu vou ler com vocês no capítulo 4, dos versículos 11 a 14. Hoje eu quero começar, na verdade, talvez eu vou falar com vocês algumas semanas sobre isso, um assunto que eu acredito ser bastante importante. Eu acho que a palavra de Deus, a gente vai encontrar muita orientação sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar, que é sobre maturidade. O título dessa série, talvez algumas semanas, 3, 4 semanas, a gente vai conversar um pouco sobre isso, é Amadureça. E o título da mensagem de hoje, se tem uma criança aqui, fiquem tranquilos, não vai ter problema, mas o título é Proibido para Crianças. Você vai entender o porquê depois. Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 14, diz assim: E Ele mesmo concedeu, aqui Deus, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Eu vou até aí no versículo 14. Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar, nesta casa, nesta manhã, para juntos adorarmos ao Senhor, cantarmos para Ti, rendermos os nossos corações a Ti, mas também ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais de Ti e conhecermos um pouco mais do Teu coração. E a nossa oração, mais uma vez, Deus, revela a Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos Te conhecer melhor, Pai. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã. Faça algo novo nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós chegamos aqui, Deus. Que a Tua presença, que o Teu Espírito haja com liberdade nesta manhã, neste lugar. Que a Tua unção esteja sobre a minha vida, me capacitando, Pai, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Como eu comecei dizendo, na verdade, eu acho que você que frequenta essa igreja, você já percebeu que eu sou uma pessoa que gosto bastante de pregar a palavra de Deus, empolgado, entusiasmado, mas eu acho que algumas vezes a gente precisa também ir um pouco para o lado mais do ensino e refletir sobre algumas coisas. E esse tema e esse assunto aqui, eu acho que requer isso, olhar bastante para os textos e para a palavra de Deus e estudar, e eu acredito que vai trazer um crescimento para nós. Eu quero falar um pouquinho, algumas semanas sobre isso, amadurecimento, porque acredito que seja um assunto muito importante para nós cristãos. O apóstolo Paulo aqui está falando com alguns irmãos que estão em Éfeso. Estes irmãos que estão em Éfeso, eles são cristãos já, tanto que ele diz aos santos, e aos santos aqui ele está falando com a igreja, ele não está falando com alguém em específico, ele não está falando com uma pessoa, ele está falando com a igreja de forma geral ali, que já estava reunida. Então ele está falando com gente que é crente. E a princípio, se você olhar nestes versículos que nós lemos aqui, o chamado, a exortação aqui,
do apóstolo Paulo, aqueles irmãos, é ao crescimento, né? Tanto que ele vai dizer, olha, nessa caminhada cristã, na verdade, nós precisamos crescer. Ele vai dizer, de tal maneira, ao ponto de nós chegarmos ao varão perfeito, ele diz, né? Ao varão maduro. Varão aqui é a pessoa, um homem ou uma mulher, ao estado perfeito. E perfeito aqui tem versão da Bíblia que vai dizer perfeito, e tem versão da Bíblia que vai falar maduro, né? A palavra perfeito, na verdade, para nós é até assustador, mas o significado dessa palavra, que em algumas versões usa a palavra perfeita, na verdade seria madura, e para nós até cai melhor, no sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele começa, na verdade, no versículo 11, falando sobre dons ministeriais. Ele vai falar sobre amadurecer, ele vai falar sobre sermos maduros, ele vai falar sobre não sermos crianças, ele vai falar sobre não sermos cristãos que somos levados de um lado para o outro. E ele no versículo 11, ele começa falando sobre dons ministeriais. E ele fala sobre apóstolos, ele fala sobre profetas, ele fala sobre evangelistas, ele fala sobre pastores e ele fala sobre mestres. 5 dons ministeriais. E ele fala que Deus deu à igreja, aos santos, esses 5 dons ministeriais, dons presentes. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus deu à igreja, para os santos, estes 5 presentes, que são os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas. Deus deu estes presentes para a igreja. E aí no versículo 12, na verdade, ele vai falar o propósito, por que Deus deu estes presentes para a igreja. No versículo 12 ele continua e ele revela o propósito. Ele diz, olha, desejando, algumas versões diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, na verdade, o propósito de Deus ter entregue à igreja os 5 dons ministeriais, os pastores, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, né? A intenção de Deus, o desejo de Deus é para que os santos, é para que a igreja fosse aperfeiçoada. Essa palavra aperfeiçoada, no original, a palavra é catartismos. E essa palavra catartismos, no original, o significado dela é restauração. Ou seja, era pegar algo que havia sido quebrado, e no tempo da Bíblia, na verdade, era muito usado na medicina, quando os médicos usavam muito essa palavra, quando, por exemplo, uma pessoa quebrava um osso e precisava restaurar ao estado original. Então essa palavra era muito usada para restaurar e voltar aquilo que havia sido corrompido ou quebrado para o estado original. Então aqui ele está usando essa palavra e está dizendo, olha, para aperfeiçoar os santos, ou seja, Deus deu presente os ministérios, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para levar os santos ao estado original. O que isso significa? Porque o que aconteceu? Na verdade, no Éden, o homem estava no estado original. Só que o pecado, quando entra, na verdade, corrompe o homem. Depois do pecado, agora já o pecado, depois de ter entrado na humanidade, agora nós deixamos de nos parecer com o nosso Senhor. O pecado deformou, na verdade, o nosso caráter. Nós fomos corrompidos pelo pecado. E aqui o texto está dizendo o seguinte, então, por conta disto, o propósito, na verdade, dos dons ministeriais, destes presentes que Deus colocou na igreja, dos pastores, dos mestres, dos apóstolos, é para que os santos fossem levados, ensinados, instruídos, depois de já terem sido convertidos, ou seja, depois de terem dito sim a Jesus, para que eles retornassem, para que eles voltassem ao estado original, se parecessem, para que eles refletissem agora mais uma vez a glória do Senhor. Agora, qual seria o propósito
dessa restauração? Qual seria, será que existe um propósito? E aqui eu estou olhando para o texto, né? Será que existe um propósito na restauração? E no próprio texto vai nos falar sobre isso, porque no versículo 12 diz o seguinte: olha, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então tem um porquê aqui, tem um para quê. Então está dizendo, com vista ao aperfeiçoamento, para que volte ao estado original, né? Para que desempenhe então um serviço. Quando a gente fala de ministério, quando a gente fala de dons ministeriais, quando a gente fala sobre ministério, algumas pessoas têm a falsa ideia de que ministério é para quem canta aqui em cima, ministério é para o pastor, né? Não, eu não tenho ministério, porque ministério, o pastor tem ministério, né? O pessoal da música tem ministério, nós não temos ministério, mas na verdade ministério seria serviço. A palavra ministério é a mesma coisa que serviço, e na verdade não existe apenas 5 ministérios. Dons ministeriais sim, mas na verdade tem muito serviço, tanto que o próprio versículo 12 está dizendo o seguinte: olha, Deus colocou mestre, pastor, apóstolo, evangelista, para fazer o quê? Para levar a igreja, para levar os cristãos de volta para esse lugar de onde eles caíram e saíram, para que então eles façam alguma coisa, para que então eles possam cumprir, desempenhar um serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o serviço, o ministério é para todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. Então você tem um ministério. Acabei de te contar. Você está assim olhando para mim, nossa pastor, eu nem sabia. Sim, você tem um serviço. Mas ministério, talvez o teu ministério não seja em cima do púlpito. Talvez o teu ministério seja lá no teu escritório de advocacia. Talvez o teu serviço seja lá na medicina, talvez o teu serviço seja lá na tua empresa, mas é lá que Deus talvez vai usar a tua vida, é lá talvez que Deus vai usar a tua voz como boca, como profeta de Deus naquele lugar. Então ele está dizendo, olha, com vista ao aperfeiçoamento, ou seja, para que os santos voltem, se pareçam mais com Jesus, reflitam a glória de Cristo, para que eles também desempenhem o serviço, para que o corpo de Cristo, que é a família de Deus nesta terra, seja edificado. Ou seja, Deus não está contando apenas com o pastor, Deus não está contando apenas com a equipe musical da igreja, Deus está contando com você também para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra, com a edificação do corpo de Cristo em todos os lugares do mundo. Levante a sua mão e diga assim: Deus conta comigo também. Esse trabalho para a edificação do corpo de Cristo, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, olha o que diz no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui ele começa a entrar nesse assunto de estatura, de plenitude, do tamanho, estatura de Cristo aqui, ele não está falando da altura de Cristo, porque ninguém sabe quanto Cristo media, se tinha 1,70, se tinha 80, se tinha 1,90, estatura de Cristo, ele está falando de maturidade, estatura de Cristo, maturidade, a ênfase no texto, na verdade, é sobre isso, é sobre amadurecimento, é sobre crescermos, e aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a necessidade do cristão crescer, a necessidade de todo aquele que um dia teve um encontro com Deus não permanecer no mesmo lugar. Na verdade é uma exortação a todos nós, porque a gente pode nos acomodarmos, é verdade, você pode chegar numa igreja, você pode ficar numa igreja e ninguém encher tua paciência, você pode ficar 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos e permanecer no mesmo lugar, não ter crescimento nenhum. Mas na verdade essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aos santos, à igreja, Deus nos chama ao amadurecimento. Deus quer
que você cresça. Para quê, Gui? Para que Deus quer que eu cresça? A resposta está aqui. Olha o que diz no verso 14. Aqui no verso 14, na verdade, indica, porque aqui começa dizendo assim, ó, para que, ou seja, indica a finalidade, nos mostra a finalidade, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Ou seja, aqui está indicando o propósito, a finalidade, o porquê nós devemos crescer, o porquê que a gente precisa crescer, para que a gente não seja mais criança. Olha que coisa maravilhosa. O texto começa no versículo 11, ali onde nós começamos lendo, começa dizendo que Deus deu à igreja pastores, Deus deu à igreja apóstolos, Deus deu à igreja evangelistas, profetas, para nos instruir, para nos ajudar a crescermos, para que a gente não seja mais como crianças. Qual que é a função de um pastor? É apacentar as ovelhas, é cuidar, é direcionar. Qual que é a função de um mestre? É ensinar a palavra, mas não apenas ensinar, é ensinar com profundidade a palavra de Deus. Ele estuda a palavra de Deus e consegue ensinar com profundidade, trazer ensinos profundos da palavra de Deus, que vai trazer direção para as nossas vidas. Profeta, algumas vezes ele vai trazer direcionamentos do céu, às vezes ele vai trazer revelações do céu para as nossas vidas. Então Deus está dizendo, olha, a importância, Deus deu à igreja presentes, e nos colocou, nos deu de presente para nos direcionar, para que a gente não seja crianças, para que a gente possa crescer. Mas na verdade tudo isso ele vai revelar aqui um propósito ainda final e maior, porque ele diz, olha, o propósito principal é para que a gente não seja como meninos inconstantes, daqui para lá, de cá para lá. Quem já viu gente assim, que a vida não toma um rumo, a vida parece que nunca anda? Você encontra com a pessoa daqui a um ano, e aí, como é que está? Está aqui, está lá, não vai, não vem, não sabe o que quer da vida, meninos inconstantes, qualquer coisa influencia, não consegue tomar uma decisão correta na vida, decide por sentimentos, decide por estatísticas, decide porque todo mundo está falando, é levado por qualquer tipo de ensinamento, de doutrina. Se alguém está falando, ela não ora para tomar uma decisão, mas porque alguém falou, ela toma uma decisão. E aí a vida dessa pessoa é como um menino, é como uma criança, é como uma menina que de um lado para o outro, daqui para lá, de lá para cá, e o tempo passa e os anos passam e a vida da pessoa não sai do lugar. Então, o texto está falando sobre isso. Agora a pergunta que, olhando para um texto como esse, que eu me faço, que eu acho que nós deveríamos fazer e talvez tentar encontrar respostas quando lemos um texto como esse é, tá bom, Gui, mas por que amadurecer? Por quê? Porque a verdade é que tem gente que gosta de ser criança. Porque criança, se você for parar para pensar, tem alguns benefícios em ser criança. Criança não tem responsabilidade, criança não paga conta, criança faz e, no final das contas, a gente dá um desconto porque ela é criança, né? Tudo bem, deixa passar, deixa para lá, afinal, ela é criança. E tem gente que gosta de ser criança muito por conta disso também. Ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo, a gente já sabe, já conhece. Tem gente que gosta do benefício de ser criança, porque às vezes quando falha, quando erra, as pessoas não levam tanto em consideração assim, as pessoas já não levam aquela pessoa tão a sério assim. Então, por que amadurecer? A pergunta é por que a gente precisa amadurecer? Por que Deus tem o desejo que eu e você, que a gente amadureça? Na verdade, a gente vai encontrar na palavra de Deus que a maturidade, a gente vai ver isso em muitos lugares, a maturidade, ela nos dá acesso a algumas coisas que os imaturos muitas vezes não têm acesso. Eu vou dizer algo para você, tem coisas no reino de Deus
que não é nem questão de oração, que você não acessa pela quantidade de oração que você faz, você acessa pela maturidade. Tem coisa que você acessa não é pelo quanto que você ora, mas tem coisa que você acessa pela maturidade que você tem. Porque pensa numa coisa, você é pai. Tem coisa que você não dá para o seu filho porque você sabe que ele não tem maturidade para receber aquilo que você talvez até poderia dar a ele. Você, por exemplo, tem condições, e eu já falei sobre isso, você tem condições tranquilas para dar um carro para o seu filho, mas ele tem 10 anos. Você vai dar o carro para o seu filho? Se você der, você é um responsável. Você não vai fazer isso, né? Você poderia fazer, mas você não vai fazer. Por quê? Porque ele ainda não atingiu a estatura, ele ainda não atingiu a maturidade para receber aquilo que você deseja dar a ele. Não é questão de oração, não é questão de fé. Paizinho meu, eu estou crendo muito que vai ser uma bênção na minha vida se o Senhor me der. Paizinho, sabe aquele carro que eu adoro, pai? Fica tranquilo, eu vou orar e eu vou dirigir direitinho. Sim, mas você não tem a maturidade, você não alcançou ainda a idade certa para receber aquele carro. Ou seja, você não vai receber enquanto você não fizer 18. E no reino de Deus funciona assim também. Ou seja, tem pessoas que não acessam, tem pessoas que não vivem muitas coisas, não é porque não amam a Deus, não é porque não oram, não é porque não têm fé, mas é porque não amadureceram ainda. Então, na verdade, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a dizer, puxa, eu preciso amadurecer, Deus me ajuda, eu não quero mais ser uma criança espiritualmente falando. Porque, queridos, isso aqui não é questão de tempo, porque tem gente que está 20 anos na igreja e parece um bebê espiritual. Não é questão de tempo. Tem gente que está 2 anos na igreja, mas lê e aplica aquilo que leu, e entende, capta aquilo que leu, e tem gente que está 20 anos e ainda não amadureceu. E por não amadurecer, não vive, não acessa, deixa de viver algumas coisas que Deus tem, bênçãos que Deus tem para a vida desta pessoa. E aí sabe o que acontece? Vira uma bola de neve, porque essa pessoa muitas vezes ela fica brava com Deus, ela fica chateada com Deus. Ela olha para a vida do irmão, muitas vezes que chegou faz 2 anos e está vivendo coisas incríveis com Deus, ela fala, mas eu estou 20 anos aqui, ele só está 2, Deus. E ele está voando e eu estou aqui parado, estacionado. Sim, amadurece, filho. Amadurece, filha, que Deus começa a liberar algumas coisas que Ele tem preparado para a sua vida. Diga amém. Olha só, tem um texto, eu estava estudando sobre isso, e tem um texto muito interessante, que está em Êxodo, para ilustrar, para mostrar para vocês sobre isso, no capítulo 23, os versículos 29 e versículo 30. Esse texto vai nos mostrar, na verdade, Deus estava esperando o crescimento do povo de Israel. O desejo de Deus era que o povo de Israel expandisse, crescesse, né? Só que Deus precisava lançar fora da terra os inimigos. Então Deus fala algo, traz um direcionamento para o povo que está ali numa terra, porque Deus tinha uma promessa de toda uma terra para aquele povo. Só que Israel tinha inimigos à sua volta. E Deus, a promessa era de crescimento e de que eles iriam conquistar as terras à sua volta. E aí olha o que Deus diz, o seguinte: não os expulsarei de diante de vocês num só ano. Deus está falando dos inimigos. Deus está falando, eu vou expulsar os inimigos aos pouquinhos, para que a terra não se torne em desolação. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou expulsar tudo de uma vez, porque senão a terra vai ficar vazia. É muita terra para pouca gente. Se eu expulsar os inimigos, vai ficar muita terra vazia, vocês vão ficar ali no meio da terra. Então Deus está dizendo, eu vou expulsar aos poucos, para que não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês, porque terra vazia, as feras do campo iriam se multiplicar. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Então, olha só, Deus diz para ele o seguinte, vai ficar espaço vazio, as feras vão se multiplicar e vão vir e vão destruir vocês. Então, para que isso não aconteça,
eu quero que vocês cresçam, mas à medida que vocês forem crescendo, eu vou expulsando os inimigos e vocês vão conquistando a terra. Aqui, é claro, a gente está falando de uma questão numérica aqui. Aqui a gente está falando de crescimento de pessoas. Mas olha que me chamou a atenção esse texto, sabe por quê? Porque Deus está falando aqui desse crescimento numérico, por quê? Porque Deus queria fazer o quê? Deus queria guardar o povo. Porque Deus está dizendo o seguinte: se eu expulsar todos os inimigos, as feras vão vir e vão destruir vocês. Eu tenho uma promessa de que vocês vão conquistar uma terra toda. Mas se não for aos poucos, se vocês não crescerem, se vocês continuarem desse tamanho e eu expulsar os inimigos, o que é que vai acontecer? As feras vão vir e vão destruir vocês. E eu estou usando esse texto para usar como ilustração, é exatamente como acontece na questão da maturidade nas nossas vidas. Porque nós precisamos crescer na verdade. Se a gente não cresce, o que acontece? E exatamente isso. E o crescimento, na verdade, Deus na verdade não faz nas nossas vidas aquilo que Ele quer fazer de uma vez só. Sabe por quê? Porque se Ele fizesse aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas de uma vez só, as feras viriam e destruiriam, e aquilo que era para ser uma bênção nas nossas vidas, na verdade viraria maldição nas nossas vidas. Deus tem uma promessa? Tem, mas se Ele fizesse de uma vez aquilo que era uma promessa e era uma bênção nas nossas vidas, viraria uma maldição nas nossas vidas. Então Ele está dizendo: eu vou fazer aos poucos, à medida que vocês forem crescendo, à medida que vocês forem aumentando em números, vocês vão conquistando a terra, e aí então eu vou liberando e vocês vão vivendo aquilo que eu já prometi para vocês. E é exatamente assim nas nossas vidas. Por que da maturidade, pastor? Porque à medida que eu e você, à medida que a gente amadurece, a gente começa a viver algumas coisas nas nossas vidas que Deus já tem preparado para nós, que Deus já tem prometido para mim e para você, mas que antes nós não podíamos acessar, porque se Deus entregasse a nós sem maturidade aquilo que era para ser uma bênção, se tornaria em maldição nas nossas vidas. Então, o tempo aqui, a espera, representava segurança, representava o cuidado de Deus. E o contrário disso, a imaturidade, por exemplo, pode ser um grande ladrão. A imaturidade pode ser aquilo que tem roubado das nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica se perguntando o que é que está acontecendo, por que é que eu não vivo aquilo que Deus tem para mim. Pastor, eu não sei o que acontece, sabe, eu venho à igreja, eu oro, eu busco a Deus e parece que a vida está travada, parece que Deus não confia as coisas na minha mão. A imaturidade tem sido ladrão na vida de muitos cristãos. Deus olha e diz assim: não tem como eu colocar na tua mão, porque se eu colocar na tua mão, você vai bagunçar com tudo que eu estou colocando e confiando na tua mão. Eu já dei esse exemplo, mas vou repetir porque é verdade. É aquela irmã ou irmão que está orando e dizendo: Deus, eu só precisava de um varão, eu só precisava de uma esposa, era só a minha cara metade, Deus, que eu estava precisando, de resto mais nada. Agora, às vezes não tinha um pingo de maturidade para administrar um casamento. E aquilo que era para ser maravilhoso, porque casamento é maravilhoso e é um projeto de Deus. Dá glória a Deus quem é casado aí. É um projeto de Deus. Não tem maturidade, vira um inferno. Vira um inferno. Por quê? Porque não tem maturidade. É imaturo. Parece uma criança, parecem duas crianças dentro de casa. Eu converso com gente, que eu falo: duas crianças dentro de casa, não cresceu. Pastor, cresce, filho. Você é um homem casado, você é uma mulher casada, pelo amor de Deus. Glória a Deus. A irmã deu um glória a Deus ali, eu creio. Deus está fazendo e falando nesta manhã.
E a gente briga com Deus. Eu acho que tem vezes até que Deus fala assim: tá bom, você me encheu tanto que eu vou dar para você. E depois a gente se lasca. Porque Deus dá e você agora não sei o que eu faço com aquilo que Deus deu. Então a questão não é a bênção. A questão é, será que eu tenho maturidade para lidar com a bênção ou com aquilo que Deus está me entregando e confiando? Então por que da maturidade? É claro, porque quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, você começa a olhar para a palavra de Deus e você começa a ver que Deus tem muitas coisas maravilhosas para as nossas vidas. O problema é que tem crente que fica fanático e começa a perseguir isso. Não, Deus tem muita coisa maravilhosa, Deus tem bênção, Deus tem... Sim, nós sabemos, eu creio nisso. Mas a gente acaba se esquecendo de que a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, a gente busca o reino, a gente busca Deus, a gente cresce nele, para que então depois a gente viva estas coisas que Ele tem para as nossas vidas. Então, a maturidade, ela serve para não apenas eu obter a bênção, mas para que eu possa usufruir da bênção. A expressão daquilo que é bênção pode se tornar maldição se não tivermos maturidade. Como, por exemplo, um produto químico, uma cândida, uma água sanitária, sei lá, que você tem na tua casa que você usa para limpar. Proibido para crianças. Aquilo é ruim? Depende. Não necessariamente. Pode ser muito bom se usar da maneira certa. Agora, na mão de uma criança que não tem maturidade e toma, é muito ruim. Aquilo que pode ser usado de forma maravilhosa se torna um veneno. Então, maturidade. Pensando sobre isso, eu me lembro que agora já faz um tempinho, mas quando os meus filhos, hoje minha filha já está com 11 anos, vai fazer 12 agora no final do ano, e meu menor tem 6 anos já, caiu o dentinho dele primeiro esses dias. Então já faz um tempinho, mas eu me lembro quando estava naquela época de vacina, eles bebezinhos, e a vacina, meu Deus, eu nunca vi tanta vacina na vida, né? Quando é bebê parece que vacina toda semana. E quando é muito bebezinho ainda, tudo bem, porque eles não abrem nem o olho direito, não estão vendo nada, vacina, só chora e tudo bem. Mas chega num momento que eles começam já a perceber as coisas. E aí ele já lembra o lugar da vacina. Então quando está chegando o carro perto do lugar da vacina, ele já está assim, ó. Ele já está pensando, estão me levando para a morte. É hoje. Você já vê o olho da criança assim, e quando sai do carro, quando entra no negócio, já fica azedo. Você já vê o desespero, e quando coloca naquela mesa, e a moça de branco chega e fala: pai, você segura agora a perna, o braço, estica, e você se sente a pessoa mais cruel do mundo. E o teu filho ou a tua filha olha para você com aquele olho de tipo assim: eu não acredito que você, o meu herói, está deixando esse demônio acabar com a minha vida. Eu não acredito numa coisa dessa. Essa é a sensação, exatamente essa sensação. E a criança olha para você desesperada, esperando que o pai ou a mãe vai salvar. A minha esposa ficava ali, e eu que tinha nesse momento que segurar, ser o mal da história, pensando: essa criança não vai gostar mais de mim, ela vai me odiar um dia. Só que, por que é que eu segurava, sabendo que ela ia sofrer naquele momento? Porque eu sabia que aquilo ali seria para um crescimento saudável. Seria para um crescimento saudável. Aquela dor momentânea não era para o sofrimento, mas era visando um crescimento saudável. Então eu penso que até algumas dores que a gente às vezes enfrenta, e às vezes a gente até diz para Deus: o Senhor não gosta de mim não.
O senhor não está vendo aqui essa dor que eu estou passando? E deixa eu dizer uma coisa para você, dói mais em Deus do que em você. É como um pai, doía mais em mim do que nos meus filhos quando estava ali. Só que tem dores que vai nos levar ao crescimento. Tem dores que nos faz amadurecer. E o que Deus quer fazer é que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Agora, uma outra pergunta, eu acho que a gente tem que perguntar. Eu sempre, quando leio a Bíblia, eu gosto de fazer perguntas para a Bíblia e tentar encontrar respostas. Eu acho que essa é uma dica boa. A pergunta é: o que é ser maduro, né? Como que a gente consegue ser uma pessoa madura? Como crescer a este estágio de maturidade, né? Quando a gente fala sobre ser maduro, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Você fala sobre maduro, eu não sei você, mas eu penso em fruta, né? Você não pensa em fruta? Fala, tá maduro, me vem uma fruta na cabeça. Porque você fala, tá maduro, eu penso na fruta. E se você for parar para... E tem uma ligação. Porque se você for parar para pensar, o que seria uma fruta, por exemplo, madura? Uma fruta madura é uma fruta que ela tá no meio, ela está no ponto, ela está naquele estado ideal para ser consumida. Ela não está em nenhum dos extremos. Ela não está verde, mas ela não está passada, não está podre. Ela está ali no meio. Ou seja, ela está o quê? Equilibrada. Ela não está nos extremos. E na verdade, quando a gente fala sobre maturidade, a maturidade fala muito sobre equilíbrio. Maturidade fala muito sobre equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada não tem maturidade. Uma pessoa madura é equilibrada. Então, na verdade, maturidade fala muito sobre sermos equilibrados. E viver a vida cristã é viver uma vida em equilíbrio. Não basta orar apenas. E eu oro, tá? Não é só orar. Você ora, mas você lê a Bíblia também. Tem um equilíbrio. Eu leio muito a Bíblia, sim, mas você ora também. Gui, eu sou da fé. Sim, mas você tem que amar também. Gui, eu amo todo mundo. Sim, mas você também precisa crer nos dons, na manifestação do Espírito. Se não for assim, seremos cristãos imaturos. É por isso que a gente acaba vendo muito cristão imaturo, porque não tem equilíbrio nas coisas, são desequilibrados. Ou é um extremo ou outro extremo. Não tem equilíbrio nas coisas. E na verdade, esse desequilíbrio, na verdade, muitas vezes até constitui o pecado. Se você for parar para pensar, não o pecado em si mesmo, porque o pecado, tem pecado que é pecado, né? Por exemplo, a mentira. A mentira é pecado. Se você mentir pouquinho ou mentir muitão, é pecado. Foi só uma mentirinha aqui. Meu filho, me pecou. Não mudou nada. Mas tem coisas que não. Tem coisa que não é pecado, mas que o desequilíbrio faz daquilo um pecado. Quer exemplos? Te dou muitos exemplos. A comida. Comida é maravilhoso. É uma bênção de Deus. Não é pecado. Como é bom comer, né, gente? Eita, coisa boa. Mas comer muito é um pecado da carne. É gula. Eita, crente que peca. Crente não fuma, mas come, né, pastor? Trabalhar é pecado? Não. Mas trabalhar muito pode ser um pecado. Você negligencia sua família, sua casa, você deixa de fazer o que você tem que fazer. Ou seja, a falta de equilíbrio, o desequilíbrio se torna pecado.
Então, o equilíbrio, na verdade, fala muito sobre maturidade. Pessoas imaturas são desequilibradas. Descansar é uma ordem de Deus. Deus diz: tem que descansar. Agora, descansar muito é o pecado da preguiça. É o preguiçoso. Pastor, estou obedecendo a Deus, eu descanso 5 na semana e trabalho 1. Eu gosto de servir a Deus. Deus falou descanso, estou descansando. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, não é se você é maduro. A pergunta é: a tua vida está equilibrada? Porque talvez se eu te fizer a pergunta, você é maduro, talvez seja mais fácil de responder. Claro, pastor, sou um crente maduro, estou na igreja há 10 anos. A minha pergunta é: me mostre a tua maturidade com a tua vida equilibrada. Tua vida está equilibrada? Como é que está a vida? Você trabalha, você tem tempo para a família, você cuida da tua alma, você cuida do teu coração, você cuida do teu corpo, você cuida do teu espírito. É um equilíbrio. Isso revela maturidade. Equilíbrio, eu vou dizer para você que é a marca da maturidade. Agora, para finalizar, que a gente precisa finalizar, é um assunto maravilhoso, mas uma última coisa aqui, de por onde começar? Como é que a gente começa esse negócio? Esse equilíbrio que a gente está falando, ele tem que ser bíblico. Esse equilíbrio que a gente está falando, ele tem que começar pela Bíblia, tem que começar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que trazer esse equilíbrio e amadurecimento para as nossas vidas. Agora, o que é interessante é que esse equilíbrio que a gente tem que ter na palavra de Deus é o seguinte: algumas pessoas aqui, até muitos na verdade, acabam se tornando, e não porque não amam a Deus, mas extremistas, e caindo num precipício muitas vezes por não serem maduros e não serem equilibrados. Sabe por quê? Porque se você for olhar na palavra de Deus, a gente sabe como a gente tem que olhar para a palavra de Deus? A gente não pode colocar na balança ou colocar ao mesmo peso todos os assuntos que tem na palavra de Deus. Que uma dica para você que gosta de estudar a palavra de Deus. E é por isso que muitos acabam ficando com uma vida desequilibrada, e a gente vê algumas pessoas indo por um caminho de desequilíbrio, e porque amam a palavra de Deus, mas desequilibrados. E quando a gente vai estudar hermenêutica, por exemplo, que é uma matéria de interpretação da Bíblia, na hermenêutica tem uma questão que é o seguinte: você interpreta a Bíblia, e a maneira que você interpreta a Bíblia, você crê, e a maneira que você crê, você age. Então você interpreta, e porque você interpreta, você crê, e se você crê, você reage, você se comporta de tal maneira. Ou seja, então se você crê de tal jeito, você vai viver daquele jeito. Então as pessoas, por interpretarem algumas coisas, elas acabam vivendo aquilo e de maneira às vezes extremistas, e perdem o equilíbrio. Você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia, ela fala sobre muitos assuntos. A Bíblia fala sobre amor, a Bíblia fala sobre justiça, a Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala sobre o diabo, só que não na mesma medida. Não na mesma medida. A Bíblia fala mais sobre o diabo ou fala mais sobre amor? Mais sobre amor. A Bíblia fala mais sobre fé ou fala mais sobre dinheiro? Agora você vai ficar difícil de responder. Mas a gente tem que olhar sobre isso, porque existe um equilíbrio em tudo isso. Se a gente não equilibra, a gente foca numa coisa, a gente acaba se tornando o quê? Um crente ganancioso. A gente acaba se tornando um crente cheio de fé, como muitas igrejas acabam sendo, a igreja do poder, mas que não lê a Bíblia, não sabe nada da Bíblia.
A igreja que lê, estuda muito a Bíblia e gosta de, não, é a letra, mas apaga o espírito. Uma dica: primeiro, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Você quer amadurecer, você quer ter uma vida equilibrada, não escolha. A Bíblia não é self-service. Você não pega aquilo que você quer dela. E tem crente assim, Bíblia é self-service. Pega só o que gosta. Eu vou no self-service de Deus hoje. Deus pegar uma carninha, eu gosto, Deus dá prosperidade, que o Senhor fala que vai me abençoar se eu quero. Mas quando o Senhor fala, para deixar a minha vontade, não, essa eu não gosto não, saladinha eu não quero. A Bíblia não é self-service. A Bíblia é inteira para nós. E quando a gente compreende isso e consome ela por inteiro, então nos tornamos maduros, crescemos. Porque ali vai falar de todos os assuntos. Tem gente que cai para o lado de que, ai, Deus é paizinho, né? Deus é amor, ai, meu papai, meu paizinho, meu abapai. E ele é esse deusinho fofinho, ursinho de pelúcia. E ele é o abapai. Mas a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Então nós temos que, ao mesmo tempo que entender que ele é o nosso pai, nós temos que reverenciar Deus também. Nós temos que entender que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele abate, que ele levanta, que ele exalta. Então, se eu não tenho a Bíblia por completo, eu não tenho nada. Presta atenção, o diabo tentou Jesus. E o diabo tentou Jesus usando a Bíblia, você sabia disso? Está escrito, O que Jesus falou para o diabo? Mas também está escrito. Ou seja, Jesus pega um texto e confere com outro texto. E aí é onde vem o equilíbrio. Tem gente que pega um texto e faz da vida aquele texto e vira um desequilibrado. Faz daquilo a sua doutrina e vive uma vida desequilibrada. Você quer ser um crente maduro? Lê a palavra de Deus. Mas lê tudo. Até aquilo que você não gosta. E provavelmente aquilo que você não gosta é o que você mais precisa. Então aquilo que você não gosta, lê 3 vezes. Porque aí as coisas vão equilibrar. Tem mais coisas aqui, mas nós estamos no tempo, nós vamos continuar nas outras semanas. Mas você vai ver que na palavra de Deus, Deus nos chama ao amadurecimento. Eu acho que para Deus, talvez seja a segunda coisa mais importante. Primeiro, a salvação. Depois da salvação, Deus visa o crescimento dos santos. Tudo que Ele faz é para que eu e você, a gente cresça. Até os dons, até as manifestações, até... não, pastor, mas eu acho que é mais importante, olha, eu quero ser cheio, eu acho que o falar em línguas... Não, até o falar em línguas é para a edificação do santo, é para que você cresça. O desejo de Deus de você crescer, de você amadurecer, de se tornar varão, varoa, perfeito e perfeita. Esse é um desejo de Deus. E de verdade, pastor de igreja, o meu desejo, do fundo do meu coração, não é uma igreja grande, não é uma igreja cheia de pessoas, mas é uma igreja com filhos e filhas maduros e maduras. De pessoas que não são perfeitas, não somos perfeitos. Eu erro, nós erramos, mas estamos crescendo, todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias, através da palavra de Deus, estamos nos tornando pessoas mais maduras e mais parecidas com o nosso Senhor. Estamos aqui a serviço dEle, seja onde for, no nosso trabalho, na nossa faculdade, para que o reino dEle seja construído aqui nessa terra. Amadureça. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém. Pode ficar de pé no seu lugar. Aplauda ao Senhor Jesus.